Olá, eu sou Jackson Batista, acadêmico de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E estamos começando mais um Podcast On, Revista Fevale, Cursos Fevale Responde. E hoje vamos falar sobre o curso de turismo. E para conversar comigo, a gente está recebendo aqui no estúdio a coordenadora e professora do curso de turismo, Alexandra Zotz. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de divulgar o curso de turismo da Fevale. E, professora, conta pra gente como que foi o caminho até chegar à coordenação do curso de turismo. Bom, eu entrei na Fevale em 2002, o curso estava recém-iniciando, ele começou a sua primeira turma em 1999, era um momento em que começavam a surgir muitos cursos de turismo em todo o estado, em todo o Brasil. Foi um momento, os anos 2000, eu diria que foi um momento de uma explosão de cursos de turismo, uma percepção de que a atividade criava muitas oportunidades de desenvolvimento, que os municípios poderiam se beneficiar muito com ela, o estado, enfim. Então, havia esse entendimento e as pessoas que ministravam aulas nos cursos de turismo não tinham a titulação de mestre, principalmente de mestre, nem se falava tanto de doutores na época. E eu vim para cá porque eu estava terminando a minha dissertação de mestrado em turismo. Eu sou da primeira turma do mestrado em turismo da Universidade de Caxias do Sul, que até hoje é o único mestrado, e agora já tem doutorado, né, o único programa que se tem aqui no Rio Grande do Sul na área de turismo e hospitalidade. Então, é aquela série de fatores. A oportunidade de uma instituição que estava recém-iniciando seus cursos, eu concluindo o meu mestrado, e já ali com o título de mestre praticamente nas mãos. Eu defendi a minha dissertação em 2003, né? Sou a terceira mestranda que foi defender a dissertação, então o terceiro obteve o título de mestre em turismo, e as oportunidades que vieram em decorrência disso, né? Então, era como era o mercado na época, aquela multiplicidade, se dizia que ninguém ficava sem emprego, e realmente aquela primeira turma só não foi para a academia quem não quis, ou quem foi fazer o mestrado, mas tinha mais vontade de fazer, então, uma especialização, porque queria muito ficar no mercado. Era essa junção de fatores, mas foi isso que me trouxe aqui para a Fevale em julho de 2002. E, professora, o que o acadêmico ele vai encontrar dentro do curso de turismo? Ele vai encontrar um curso que se preocupa em estar sempre em constante renovação. Então, assim, ele é um curso que se diferencia por isso. Nós, sempre que necessário, conduzimos mudanças, tanto de currículos, de estruturas curriculares, como de abordagem que faz diante do curso. A próxima mudança curricular, ela vai junto com o que todos os cursos da Fevale, com exceção dos cursos da área da saúde, como medicina, veterinária e odontologia, passaram, que é uma oferta em vez de créditos por módulos. Nós tivemos uma preocupação em manter, dentro dessa nova modelagem de oferta, de currículo, as disciplinas, componentes curriculares, esse é o termo que mais correto se usar, os componentes curriculares que realmente trouxeram maior resultado, trazem, né, e já comprovado resultados positivos, especialmente de colocação no mercado, de o aluno conseguir se empregar, atuar no turismo, ou ter o seu projeto próprio, enfim, ser empreendedor também, que é muito importante, porque ele vai, além de tudo, ele vai poder traçar seus próprios rumos e empregar mais gente. Então, a gente manteve isso e acrescentou outras que eram necessárias. Por exemplo, uma que vai ser compartilhada com o curso de Relações Públicas, que trabalha a questão da produção e gestão de material digital. Então, isso existia, o aluno via lá um pouquinho em marketing, um pouquinho aqui e ali, mas hoje a gente entende que ele é muito necessário. Mas eu posso contratar uma empresa para fazer isso, uma empresa de comunicação. Sim, pode, mas eu preciso saber quais são os elementos mais importantes nesse processo. Eu preciso ser muito efetivo quando eu fazer o planejamento de comunicação da minha empresa ou onde eu estou atuando. Eu preciso saber o que importa ali, mesmo que eu vou contratar, se eu tenho condições para isso, uma empresa especializada. Então, a gente teve essa preocupação. E outras que são fundamentais, que as próprias diretrizes curriculares nacionais, elas impõem para a formação do bacharel em turismo, como conhecimentos geográficos. É impensável
que um bacharel em turismo, um turismólogo, que é como a gente chama quem se forma em turismo e atua na área, que um turismólogo não tem as noções básicas geográficas ali, até para ele poder conduzir, se ele for trabalhar em agência ou em eventos, ou em qualquer tipo de atividade turística, as diferenças que existem em termos geográficos, né? Que saiba como conduzir isso. Então, isso é uma que está lá como obrigatório, com a parte de lazer, como as noções de cultura, patrimônio, como as questões ligadas à gastronomia, no seu aspecto também de patrimônio imaterial e de formatação de produto turístico. Então, se teve muito essa preocupação. E outra questão que a gente teve duas inserções, né? duas turmas abertas, que iniciou lá em 2019, quando a gente fez a mudança do currículo, que entrou em vigor em 2019, que foi de entender que o trabalho de conclusão do aluno, ele pode ter várias modalidades. Então, ele pode ser uma monografia, que vai envolver um trabalho de pesquisa com destino à monografia, ele pode ter diferentes formatos, mas nós decidimos por ser uma viagem de estudos. Então, assim, na época, pensando como é que seria a operação disso, então bateu não digo um receio, né, mas uma preocupação de a gente fazer isso muito bem pensado, muito bem planejado, mas que fazia todo sentido que o trabalho de conclusão de curso de um aluno do turismo, que um TCC do aluno de turismo fosse uma viagem, no sentido de que ele planeja essa viagem, que ele vai viajar dela e ali ele vai ser múltiplos personagens, ele vai ser o turista. É muito importante colocar no local do turista, porque a gente trabalha para o turista. Ele vai ser também o cara que está organizando a viagem, então ele é também o turismólogo. Ele é também o cara que vai observar aquilo de uma forma diferente, que vai fazer uma análise que deu certo, que deu errado. Ele é, ao mesmo tempo, o cara que está desfrutando da oportunidade de estar viajando. Nesse ano, a viagem foi para Bonito, no Mato Grosso do Sul. No primeiro ano que houve a oferta da viagem de turismo, foi para o Rio de Janeiro. E ele tem que saber todas essas etapas. Foi muito efetiva essa segunda oferta, porque a turma era um pouco maior e nós conseguimos dividir ela em grupos, e cada grupo ficou responsável por um dia, por inúmeras tarefas, e foi fenomenal a reflexão que os alunos fizeram disso. Eles conseguiram, os depoimentos deles, e até o próprio depoimento disso, porque ela é um componente curricular que envolve o registro, né, desse tipo de atividade, para contemplar necessidades aqui da própria Fevale, e também para comprovar junto ao MEC que o aluno fez atividades práticas, mas a apresentação para os colegas era através de vídeos. Então, no depoimento dos vídeos e tudo, era muito claro que o aluno tinha percebido que ele precisou de todo o repertório que ele aprendeu no curso para ele poder colocar essa viagem em prática. E ele percebeu também onde estavam as falhas. Isso foi, assim, extremamente enriquecedor. Eu diria que para um professor é quase que um presente. Né? E tudo nessa viagem é cobrado, né? Tanto para ele superar as dificuldades ali sim, é cobrado no né? sentido, assim, a gente ficava, e até a gente foi em duas professoras, a professora Rosi e eu sempre fui, assim, conheci por ser uma professora mais exigente, né? De cobrar, assim, e de fazer com que o aluno faça. Então, em vários momentos, a gente até combinava. Não, vamos deixar eles ir lá. Vamos só ficar aqui olhando. Se eles precisarem da gente, eles chamam. A gente sabe o erro que eles vão cometer, mas vamos deixar eles cometer. Eles estavam muito empenhados, né? Então, assim, e aconteceu de tudo na viagem. Saiu daqui, o voo atrasou aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente perdeu a conexão para Campo Grande. Depois de Campo Grande, a gente ia de transporte ainda para lá, de transporte rodoviário. Teve que desviar o grupo. E quem ficou responsável por aquele dia era o grupo que estava naquele dia. A gente ficou só sentado esperando nos entregarem os vouchers. No dia também de embarque, ali, nesse dia que teve o atraso, 2 alunos que estavam responsáveis por esse dia estavam conosco e os outros foram em outro grupo. Também falei combinei com a Rosi, só vamos ficar aqui vendo como é que eles vão conduzir e se precisarem nos chamam. Então, esse tipo, assim, de pensar o que o mercado está me pedindo, mas também da formação pessoal. A gente tinha vários alunos ali que nunca tinham viajado de avião, que nunca tinham saído do estado. Então, para eles também foi uma experiência. A própria escolha do destino que é deles, 2 destinos empatados, eles pensaram em tudo. Né? Pensaram o Chile, pensaram a Argentina, pensaram uma série de possibilidades. E os 2 destinos que eles escolheram, que foram lá para a final, foi Bonito, no Mato Grosso do Sul, e Salvador, na Bahia.
Eu confesso, né, alguns já sabem, alguns alunos já sabem, que eu preferia Salvador, porque eu gosto da parte mais cultural. Mas a escolha era deles. E os argumentos, como eles defenderam as candidaturas das cidades, também foi um processo de aprendizagem. Porque eles precisaram os argumentos não só de assim, eu acho mais bonito, mais legal ir para lá. Não, eles precisaram os argumentos que... o que bonito ganhou, né? Os que defendiam bonito. Eles usaram argumentos de que era uma viagem mais cara, então que essa oportunidade da viagem de estudos vinha mais ao encontro, né, dos interesses, escolher bonito. Que era um destino assim, que não se encontrava tantas promoções para viajar sozinho como tem para Salvador. Foi muito inteligente. Porque a viagem de estudos, a gente precisa dizer o seguinte, o aluno ele paga essa disciplina e parte do que ele paga retorna para ele. Então, a viagem, se ele for bem hábil em termos de planejamento, ele consegue, de escolha de destino também, não pagar nada. Então, a Fevale ajuda, né? Isso, a Fevale recebe e ela retorna uma parte do valor para o aluno. Então, por exemplo, o orçamento, eu sei que ele ficou um pouco maior, mas em torno de R$ 1.800. Isso contempla aéreo, hospedagem, transfer, seguro. E dependendo de como o grupo de alunos for hábil para trabalhar e negociar, ele consegue pagar praticamente tudo. Né? Então, ele vai ter a despesa que vai se ter numa viagem, né? De refeições, de um chopp, uma balada que ele for, alguma coisa que ele for, esse que em qualquer viagem a gente tem, né? E aquele aluno que vai dizer assim, eu não quero gastar nada, ele pode fazer uma outra modelagem. Então, a gente está tentando fazer isso de ser mais efetivo em algumas disciplinas. Por exemplo, roteiros turísticos, que está nesse currículo e vai estar no próximo, os alunos estão organizando, já vou aproveitar para convidar todo mundo, que no dia 26 de novembro, nós vamos ter uma viagem de estudos para Presidente, uma visita técnica, que é só de um dia, para Presidente Lucena e para a Linha Nova, onde na parte da manhã a gente vai conhecer a parte histórica, a gente vai visitar os casarios históricos, a gente vai ter uma inserção em turismo cemiterial, então vai visitar um cemitério antigo do bicentenário que faz parte, né, das nossas discussões sobre o bicentenário da imigração alemã, e de tarde a gente vai estar no encontro de cervejarias artesanais de Linha Nova. Então, que os alunos vão poder, daí, quem quer beber, né, e tem o perigo de dirigir, deixa o seu carro aqui, pede uma carona para a namorada, namorado, pai, mãe, quem seja, te deixa aqui na Fevale, tu pode ir tranquilo, vai de transporte, vai ser todo ele guiado, acompanhado, inclusive, por uma egressa nossa, e é uma parceria da Fevale com a Rota Romântica. E que a gente sempre fazia ele mais restrito aos alunos do turismo, que era da disciplina, então a gente ficava assim, sempre pensando assim, mas vai que o aluno erre isso e aquilo. Errar todo mundo erra, né? E aqui é o espaço para isso. Então, vamos fazer aberta, vai ter uma série de novidades, participe, vai ter brindes, vai ter um monte de coisa bem legal. E onde os alunos podem se inscrever? Está no site da Fevale. Depois eu até passo, quando vocês forem coletarem ali o link, né? Então, a nossa ideia, assim, a partir dos próximos currículos, é fazer isso cada vez mais constante, né? Então, pegar uma disciplina, alguma atividade que se faz e voltar ela à questão da comunidade. Deixar ela mais prática também, né? Sim. A gente já faz isso em termos, né, dos eventos e tudo. Eles têm que fazer uma atividade prática de eventos e tentar modificar. Então, muitas vezes, até eles mesmos se surpreendem com o resultado. A gente fez, numa terça-feira do dia 31, a gente fez as intervenções sustais no campus. Então, os alunos trabalharam o tema do Halloween, né? Então, eles fizeram umas coisas bem legais, porque faz parte da disciplina lazer e animação turística, tiveram que pesquisar sobre isso, fazer, planejar tudo, e eles mesmos se surpreenderam, né? E o que era o objetivo? Da disciplina para eles aprenderem a se posicionar, a trabalhar uma questão de dinâmica, de teatrinho, né? Uma coisa assim, de uma forma mais prazerosa, mais prática. E também para a comunidade, oferecer alguma coisa para a comunidade universitária, né? Então, teve de tudo. Teve gente que passou batido, nem olhou. Teve gente que se assustou, mas percebeu o que era o intuito da brincadeira. Isso tudo mostrando para os alunos também o que implica uma atividade como essa. A gente precisou pedir a autorização e o aval de vários setores. Aqui na Fevale, por exemplo, em especial do marketing e do setor de relações públicas, porque não pode qualquer louco vem lá, tem uma ideia e faz alguma coisa no campo sem passar por um processo. Então, tudo isso é aprendizagem.
E o que a gente nota, assim, das pessoas, quando a gente vai num evento que nem o Festures, quando a gente encontra os alunos, os egressos, né, não alunos, ex-alunos, atuando na área, é que aqueles que permanecem, eles são muito felizes. Eles, com certeza, em momentos que bate um desânimo, bate o cansaço, bate a irritação com o colega, com as negociações, mas eles são realizados no que eles fazem. Então, eu diria que o turismo ele proporciona muito isso, porque a gente trabalha em coisas muito legais. Olha, eu sou profissional do turismo e tive quinta, sexta e sábado no maior evento de turismo do estado. Eu conheci gente nova, revi colegas, ex-alunos, trouxe um monte de parcerias para os cursos de turismo e de gastronomia. Então, ó, você vai me dizer que tem coisa melhor, né, do que fazer isso. Tem os seus perrengues inúmeros. Eu imagino, e conversei com alguns egressos, qual foi a situação daqueles que estavam em Israel quando estourou o conflito. Né? Eles tinham vários grupos em Israel, porque é um destino religioso muito forte. E embarcar esse pessoal, né, com voos cancelados. Não foi desafio, fácil, né? foi um desafio, tirou o sono de muita gente, mesmo na época da questão da pandemia, né, que muitas agências enfrentaram, agências, hotéis, enfim, mas passou, a gente tinha certeza que ia passar, durou mais do que a gente pensava, mas passou. Então, da possibilidade disso, né, nessa viagem de estudos, vamos pegar que eles fizessem um lado do turismólogo e não só do turista. Quantos alunos ali, como turistas, era a primeira vez que tiveram a oportunidade de viajar, de entrar num avião, né? E do que aquilo transformou a vida deles. Então, isso é através do turismo. Então, é um curso de 3 anos. Nesse módulo, nesse formato de módulo, os alunos vão ter aula de segunda a quinta-feira. A gente já tomou essa decisão porque a gente sabe que tem um fluxo muito grande de trabalho para quem trabalha com turismo na sexta-feira e nos finais de semana, então ele fica com isso livre, ou para fazer as visitas técnicas, as viagens de estudos, o que ele quiser fazer. O aluno lá no final, quando ele for estar fazendo o trabalho de conclusão de curso, que a gente nem bota esse nome, tá? Já para não assustar. A gente bota viagem de estudos, ele vai ter a viagem de estudos e a disciplina livre, então ele consegue se planejar de uma forma muito mais tranquila. E com muitas parcerias, ele continua firmemente ligado à gastronomia, que a gente tem a convicção que a gente não pode trabalhar turismo, a gente não pode trabalhar gastronomia, a gente tem que trabalhar hospitalidade. Então, ele é um dos cursos da área de hospitalidade da Fevale. E a gente viu agora na sua fala ali que estão inúmeras possíveis profissões depois no futuro de um formado em turismo. E como é que está o mercado de trabalho hoje em dia? A gente sempre costuma dizer que um reflexo quando as pessoas pedem para a gente a indicação de alguém, a gente fica devendo, né? Fica devendo porque não tem mais quem indicar, né? Os cursos também eles sofreram um impacto do número de alunos, e agora a gente vem retomando, mas muitos alunos estão empregados. Nessa viagem de estudos que a gente fez para Bonito, desse grupo tinham 5 formandos. A gente abriu para outros alunos, porque possibilitava que eles pudessem escolher um destino, né? Ficava mais fácil operar um destino com um número maior de pessoas do que um número pequeno. Era mais vantajoso para eles, proporcionar um retorno maior. Todos eles estão empregados na área, todos os formandos. Alguns em atividade ligada diretamente ao turismo, a questão de agências, né? Então, eram 5 formandos. Desses 5 formandos, 4 estão em agência e uma outra aluna, ela só não foi para a agência que ela quer fazer um intercâmbio, mas olha só, ela trabalha numa coisa bem diferente. É uma aluna de Garibaldi, egressa, uma turismóloga de Garibaldi, a Nadiele, que trabalha na Madelustre, que é uma empresa que fabrica lustre, e ela é responsável pela parte de receber visitantes. Então, ela faz uma visita técnica à Madelustre, onde explica todo o processo de fabricação do lustre, o processo ligado ao vidro. Ela cuida dessa parte das visitações, né? Então, ela recebe grupos de turistas de vários lugares que têm esse interesse. Porque a gente, eu confesso que eu fiz essa visita, não foi a Nadiele que me recebeu, na época ela nem estava no curso, logo que eles lançaram, mas não era um interesse muito grande meu, era da minha mãe. Minha mãe, que legal, vou achar legal. Daí eu levei minha mãe para conhecer. Minha mãe adorou, né, amou. Que muitas vezes a gente enxerga o turismo assim na agência, no hotel, né? Mas ele está em várias partes. E tem uma aluna que se formou em turismo e está trabalhando na parte fez cursos na área de enoturismo e está trabalhando nessa área,
né? Então, faz eventos pequenos relacionados ao vinho, atende algumas vinícolas, tem muita atividade para quem se forma na área, né? Encontrei um outro colega lá de profissão, não formado por nós, mas o Maurício, ele formata produtos bem diferentes. Lá em Porto Alegre, ele formatou um produto que a pessoa faz um passeio de lancha pelo Guaíba, e ao final do passeio de lancha, ela faz um brinde com espumante, com mais alguns petiscos. Então, a pessoa compra ali uma cesta, um casal, um grupo de amigos, né? Ele é mais destinado a casais, mas um grupo de amigos pode comprar, uma dupla, até um grupo, e faz um passeio diferente. E não tem um custo assim que tu não possa pagar, né? Então, é um custo acessível de um produto bem pensado. E tem muita coisa legal surgindo, né? Muita coisa legal, que a gente não relaciona tanto. Nós temos uma turismóloga que trabalhou muito tempo ali com o Betinho, que é o Beto Klein, mais conhecido como a Reta, né? O personagem, que tem um empreendimento fantástico em Morro Reuter, que é a Aldeia da Reta, que trabalha a questão do patrimônio cultural, patrimônio imaterial ali da região de colonização italiana. Ele até lançou um documentário que já foi apresentado na Alemanha, e até eu brinco, encontrei ele no festival, encontrei a Herta no festival, e ela está me devendo, né, que a gente queria fazer uma exposição do documentário dele aqui na Fevale. E assim, inúmeras vezes o Betinho pediu para a gente indicar aluno, né? E a gente não tem esse volume de aluno que a gente consiga ter alguém lá de Morro Reuter para trabalhar com ele. Então, tem muita coisa, né? E o que ele lembrou do turismo? O que ele identifica no perfil do formado em turismo, um profissional que ele pode ter lá atuando com ele, que é da área cultural. Então, tem inúmeras possibilidades. A gente tem alunos morando fora, alunos que passaram pela experiência, ex-alunos, né? Turismólogos passaram pela experiência de cruzeiros marítimos, né? Teve alguns que... Tem uma menina que é de Nova Bassana, minha cidade de nascimento, viu, gente? Nasci em Nova Bassana. E as duas foram minhas alunas no turismo. Uma se formou aqui e a outra acabou se formando em Bento, para ficar mais conveniente. E as duas têm um restaurante. E uma delas, que é a Letícia Salza, as irmãs, né? A Letícia e a Vanessa Salza. A Vanessa trabalhou em vários cruzeiros marítimos, formou em turismo em vários. Foi lá que ela conheceu o marido dela, que é um indiano, né? E os dois, depois de trabalhar muito tempo em cruzeiros, montaram um restaurante em Nova Bassano, que a família sempre trabalhou com alimentação. Então, veja, é esse movimento que o turismo te possibilita. E, professora, para a gente já ir se encaminhando para o nosso final aqui do podcast 1, da primeira parte, aonde os acadêmicos podem procurar mais informações sobre o curso de turismo? Eles podem buscar no próprio site, ali vai ter as indicações, tem um número exclusivo dos cursos de hospitalidade, em que é o WhatsApp, né? E eu confesso que eu só não respondo na hora, ali, imediato, se eu estiver dando aula ou estiver recebendo alguém, porque eu estou sempre ligada. Então, assim, entrando na vibe do turismo, não tem horário. Querem mandar uma coisa no final de semana? Mandem. Querem mandar no feriado? Mandem. Não tem problema nenhum. E a gente marca visitas, a gente marca atividades que eles possam vir conhecer os cursos, conhecer os laboratórios. Hoje mesmo a gente vai estar recebendo uma atividade ali no turismo. Os laboratórios de gastronomia que vão ser compartilhados com o curso de turismo também, né? Então, não existe problema para isso. Se tem algum evento acontecendo, eu costumo convidar para vir para participar do evento. Então, eles podem usar esse que é o principal canal, o WhatsApp ali dos cursos de hospitalidade, que é onde localiza ali no site. Só marcar. Pode usar também o nosso setor de relacionamento com o aluno, pedir que eles intermediem isso, que talvez seja a forma mais efetiva, né? Porque eles ficam acompanhando, até não deixa a professora esquecer, prof, tu marcou com o aluno, daqui a 15 minutos ele está chegando. E até aviso com antecedente, a gente consegue articular. Na quinta-feira tinha um aluno que não era para o turismo, era para gastronomia, e como eu ia para o festival, um outro professor recebeu. Não vai ficar sem ser recebido, não vai ficar sem conhecer mais. Vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido. Dependendo da cidade que é o aluno, a gente ainda faz esse intercâmbio, assim, dele poder conversar com um turismólogo lá na Secretaria de Sapiranga, já aconteceu. A gente tem 3 egressos atuando na Prefeitura de Sapiranga. A gente marca, vai lá, conversa com as gurias, passa um dia lá. De vez em quando o cara quer agência. A gente tem muito contato de agência, muito contato de hotelaria. 3 Coroas, vai lá, passa um dia com o diretor de turismo de 3 Coroas, que também é dono do Brasil Raft. Pegar, né? Eu quero passar uma semana para vencer isso que eu quero. A gente consegue.
né? Então, já pode começar metendo a mão na massa e conhecendo, o nosso laboratório é bonito, gente, conhecendo os nossos laboratórios, tanto de turismo quanto de gastronomia. Muito obrigado, prof, pelo tempo disponibilizado aqui para o podcast 1. Eu que agradeço a oportunidade e tudo para o turismo. É minha paixão, minha missão de vida. E vamos embora, vamos viajar, vamos organizar viagens. Isso aí. E conversamos nessa primeira parte do podcast ON, Cursos Fevale Responde, com a coordenadora e professora do curso de turismo, Alexandra Zotes. E o podcast ON continua com a minha colega Lana Maldaner. Tudo bem, Lana? Tudo bem, Jackson. Seguimos falando sobre o curso de turismo, só que dessa vez com um aluno, na verdade um aluno já formado. E quem está comigo é o Arthur Trombini. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu contasse um pouco sobre a tua trajetória aqui dentro da Fevale e o que tu está fazendo agora já como formado. Eu iniciei meus estudos na segunda metade de 2019 e aí consegui pegar bem o primeiro semestre antes da pandemia. No segundo a gente já teve que se adaptar um pouco, né? Porque as aulas pararam na metade do primeiro semestre de 2020 e aí já era o meu segundo semestre, então perdi bastante coisa no sentido de experiência, mas foi compensado de uma forma bem legal, assim, depois da pandemia. E dentro do curso eu tive a oportunidade de fazer estágios em muitas áreas diferentes, né? Eu estagiei na Prefeitura de Novo Hamburgo, eu estagiei no Raft Park lá de Três Coroas, eu fiz trabalho de guia de turismo de Campo Bom. Hoje eu tenho um trabalho no Tech Park visando montar uma agência de viagens específica para um nicho, né? E daí eu estou concluindo minha graduação agora, estou estudando para concurso no momento e também pretendo continuar estudando, fazer uma pós-graduação na área também, depois. E por que tu escolheu o curso de turismo? Teve alguma influência externa? Como foi? Então, quando a gente sai do ensino médio, a gente não sai assim, turismo, primeira opção. Foi um curso que eu conheci depois de mais velho. Eu fiz um curso de monitor de turismo numa empresa de formatura que é grande, lá em São Paulo, e acabou me chamando muita atenção para a área, e eu decidi ir atrás, porque sempre gostei da parte de turismo de natureza e de ecoturismo. Pensei, vou lidar com isso, vou para uma área que eu gosto. Daí eu cheguei até o turismo dessa forma, e hoje eu já vejo completamente diferente do que é. E como foi a tua experiência ao decorrer do curso? Teve algum desafio ou quais foram as oportunidades que tu conseguiu assim durante a graduação? Então, dentro do curso de turismo, como é um curso que não é muito grande, é um curso muito acessível em todas as partes, né? A gente teve essa dificuldade com a pandemia, inclusive eu tive que travar um semestre no meio da pandemia, mas logo no primeiro semestre já tinha a oportunidade de frequentar alguns eventos dentro do cenário assim, de turismo, e a Fevale sempre deixou bem acessível essa parte para a gente, assim, de participar de tudo. E aí, voltando da pandemia, eu optei por voltar no formato híbrido, eu voltei por voltar para o presencial. Eu queria arrumar um estágio logo na área, aproveitar que estava meio limpo o caminho. E de primeira, assim, já consegui o estágio na Prefeitura de Novo Hamburgo para acompanhar e ajudar a fazer eles o plano de turismo aqui da cidade pro ano seguinte. E tem alguma cadeira que tu gostou mais, assim, ou teóricas? Ambas, na verdade, eu gostei bastante. Porque as práticas no turismo, elas são muito divertidas, assim, de realizar. A gente tem aulas mistas com o laboratório de gastronomia. Então, a gente faz jantares bem frequentemente, jantares temáticos, disciplinas de animação. Outro dia a gente estava vestido de fantasia de terror aqui pelo campus, transitando por aí. Na biblioteca vocês estavam? Sim, era eu vi nós. vocês Era então. nós. A gente tinha que fazer uma intervenção, convidar as pessoas para assistir uma peça de teatro, que a gente também faz uma atividade prática do curso. E a gente usou esse tipo de intervenção, andar pelos corredores da Fevale vestido de terror, assim. O nosso TCC hoje, ele na verdade, uma viagem de estudos que a gente faz. Nossa, A gente show. fez uma viagem para Bonito, onde a gente organizou o pré, o pós e o durante a viagem, tudo, e também tivemos um contato com a Secretaria de Turismo lá da cidade. Então, mesmo que o curso seja bastante prático, assim, na sua maioria, as disciplinas teóricas, elas têm um embasamento do que a gente aprendeu nas práticas, assim. Então, continua bem divertido também nas práticas. Agora, sobre o mercado de trabalho, foi difícil de ingressar, como tu falou, tu conseguiu alguns estágios, e como está hoje em dia aqui na nossa região? Então,
Hoje em dia tem uma oportunidade muito grande devido à remontada do setor depois da pandemia. Foi o setor mais prejudicado de todos durante a pandemia, então até causou bastante incerteza para os alunos durante a graduação. Mas, principalmente aqui no Vale dos Sinos, é um município muito adepto à questão do turismo, principalmente com a Rota Romântica e com o Vale Germânico. Então, inclusive, a gente tem algumas disciplinas que tem um embasamento mais focado nessa parte regional. E a maioria das prefeituras aqui da região, falando de uma parte mais pública, elas aceitam estagiários vindos da Fevale. Tenho colegas meus em Sapiranga, tenho mais de um colega meu em Dois Irmãos, em Ivoti. Logo depois que a gente se forma, tem bastante gente em Gramado. Então, tá bem aberta, principalmente aqui, questão de oportunidades. Assim. E tu tem algum plano de voltar depois aqui na Fevale para fazer alguma especialização na área? Tem. A professora Mary, que é do nosso curso, ela participa do mestrado de Indústria Criativa aqui da Fevale. E o mestrado é, inclusive, indicado para alunos do turismo. Se tratando de uma área bem criativa, resolução de problemas e também para planejamento, o mestrado esse de Indústria Criativa, ele combina muito, assim, casa muito bem. E aí, pude conversar com a professora, que é bem acessível para a gente, fora do período de aula. Ela disse que tinha um perfil parecido com o meu, então pretendo, sim. Finalizando, então, tem alguma dica que tu quer dar para os futuros acadêmicos de turismo? Pode olhar para essa câmera aqui. Então, no início do curso, a gente passa por um processo de desconstrução de alguns paradigmas que a gente tem. Como a gente trabalha com turismo, a gente tem que estar aberto a realizar ações de todas as pessoas, seja as pessoas qual for, qual é a sua condição, né? Independente do que elas decidirem para suas vidas e o destino que elas decidirem para realizar seus sonhos. Então, se não é uma pessoa receptiva e empática nesse sentido, o curso não é para ti. Porém, se tu considera essas questões importantes para tua personalidade, o curso tem tudo a ver contigo. E a gente viaja muito, então quem gosta desse tipo de coisa vai se dar muito bem nessa área, tenho certeza. Nossa, eu tô quase trocando meu curso de jornalismo por turismo. Tô quase me convencendo. Muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Na primeira parte, meu colega Jackson Batista conversou com a coordenadora e professora do turismo, Alexandra Marcela Zotis. E nessa segunda parte, eu conversei com um acadêmico, Arthur Trombini. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Lana Maldaner, com o meu colega Jackson Batista, com orientação do professor Marco Santuário. Nos siga no Instagram, @podcast Revista Fevale, para acompanhar a nossa rotina. Muito obrigada e até a próxima!